Oi pessoal, tô iniciando mais esse vídeo aqui pra gente falar sobre Naruto, mais especificamente sobre uma curiosidade que é bastante comum, uma coisa que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha quando a gente assiste primeiramente o Naruto clássico. Nós nos deparamos com um personagem muito carismático e muito amigável, que é o Gaara, né? Ele que quase nessa série matou todo mundo, ele queria matar todo mundo, né? E a gente vê a revolta dele, o sentido dele por trás, né? E como a história de Naruto sempre tem que ter uma história totalmente brutal e triste por trás de tudo, né? Ainda mais a do Gaara, que é um cara realmente triste. Mas como diz o Kakashi, né? Com aquela frase lá, que quando ele vê a habilidade do Gaara, né? É uma habilidade muito incomum. E de fato é uma habilidade muito comum, tanto que tá aqui nesse vídeo como uma habilidade muito incomum. Que a gente vai falar aqui agora praticamente, embora pareça extremamente raro, apareceram 3 vezes na obra. E realmente é uma habilidade bastante rara, difícil de ser manipulada e é uma que cai muito de complicada. Para você ter noção, diferente de algumas Kekkei-genkais que nós sabemos de onde existiram, por exemplo, a do Gyuki, do clã Yuki, né, que é de gelo, nós sabemos que é a derivação da água e do vento para criar o estilo gelo. Mas a do magnetismo, né, que é da areia, não se sabe muito bem como é. Basicamente, o que significa que seja o quê? Vento e relâmpago, para criar o magnetismo. Só que também talvez tenha alguma parte da terra, porque é uma areia. Então, e também tem 3 derivações dela, sendo a tradicional, que é a do Gaara, a areia de ferro e o pó de ouro. Claro, a gente não viu tantas participações dela, a gente viu mais a do Gaara, depois a do terceiro Kazekage por parte do Sasori, e depois a gente viu muito pouco só no Shippuden a areia do quarto Kazekage. Mas vamos falar aqui de trás para frente. A gente vai falar de trás para frente como cada uma delas é, e eu vou colocar um rank aqui para, na minha opinião, se você concordar comigo, por favor, na minha opinião, falar aqui como cada Kekkei-genkai pode, como é a mais poderosa e qual benefício cada uma delas vai se destacar aqui, qual é o benefício que cada uma delas traz. Vale se destacar que não é só a Aldeia da Areia ou o estilo areia, né? Ou a Aldeia da Areia que compõe o estilo magnético. Não é a Kekkei-genkai exclusiva deles. Apesar de que essa Kekkei-genkai sempre se tornou uma tradição, meio que uma tradição entre os Kazekages a partir do terceiro Kazekage, que deve ter alguma ligação, algum vínculo com uma hierarquia da Aldeia da Areia para chegar no Gaara. Tanto que o Gaara foi Kazekage muito novo, desde os 15 anos, porque ele tinha uma linhagem ligada ao antigo Kazekage. Sim, há hierarquias no universo de Naruto. Se você reparar, do primeiro Hokage passou por irmão dele, que passou por terceiro Hokage, que também tinha uma ligação com o segundo Hokage, do terceiro Hokage passou por Minato. Mas o que Minato tem a ver com o terceiro Hokage? É que o terceiro Hokage tinha o Jiraiya como discípulo, e do Jiraiya veio o Minato. Então tinha uma ligação ali de mestre e aluno. E dos Kazekages não é diferente, tanto que parece que se tornou uma tradição a partir daí, devido ao revolucionamento do terceiro Kazekage. Então vamos falar aqui sobre o terceiro Kazekage. Para começar, ele não tem nome. Sim, ele não tem nome. Possivelmente ele foi o primeiro membro possível da linhagem dos clãs do Kazekages. E possivelmente ele era o maior prodígio de sua época. Sim, o cara era o maior prodígio de sua época. Isso porque em uma guerra ele conseguiu se tornar seu nome mais famoso de todos. O terceiro Kazekage foi aclamado como um dos maiores Kazekages do universo de Naruto, tanto tirando o Gaara. É claro, o Gaara é especialmente um dos melhores Kazekages que tem. Mas voltando ao assunto do terceiro Kazekage, ele realmente era um prodígio. Como um prodígio, simplesmente ele criou a habilidade da magnetismo, a habilidade da areia de ferro, né, que era aclamada como a maior arma da Aldeia da Areia. E muita gente pode se questionar se é qual dessas 3 areias, por isso que eu tô criando esse vídeo. Simplesmente a areia do terceiro era muito prática, a gente viu isso com o Sasori, né? Mas antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a história do terceiro, já que quase não foi contado dele. Bom, o terceiro Kazekage, ele nasceu provavelmente assim como o Hiruzen, provavelmente na época do Hiruzen, entre guerras. Ele viveu na época, possivelmente foi aluno ou tinha uma ligação direta com o segundo Kazekage, por isso que ele se tornou o terceiro Kazekage, mas também pelos seus feitos.
ele analisava as habilidades do Jinchuriki e do Shukaku, ou seja, foi através do segundo Kazekage que foi criadas as habilidades dos Jinchurikis. E os Jinchurikis, quando as bestas eram implantadas dentro deles, eles perceberam que tinha uma anomalia, cada um deles tinha uma Kekkei Genkai totalmente diferente uma da outra. E ele analisou que o Jinchuriki do Macauda, que possivelmente não era o Bumpopu, acho que o Bumpopu morreu depois ou antes disso, não sei, mas era um Jinchuriki que tinha uma habilidade. Por que não era o Bumpopu? Porque o Bumpopu era um monge, então ele não ele usava a habilidade do Shukaku. Mas ele analisou algum Jinchuriki desconhecido do Shukaku, ele analisou e percebeu que tinha uma Kekkei Genkai diferente. E ele juntou, provavelmente ele já tinha o elemento do relâmpago e o elemento do vento, ele tinha essas duas habilidades e criou a habilidade do estilo magnético. Vale se destacar que tudo que ele escreve, tudo que ele aprendia da raça, ele escrevia. E é bem raro, pelo próprio Naruto, a gente sabe que é uma dificuldade enorme criar um jutsu novo. Pois é, o terceiro Kazekage era um prodígio muito poderoso. E ele desenvolveu a Areia de Ferro, que tipo assim, é bem confusa da sua criação, né? Muito difícil mesmo. E a sua manipulação é muito poderosa mesmo, ela é muito prática. Sua habilidade é bastante... seus ataques são bastante rápidos como um tiro. E ela é muito resistente e muito forte. Tanto que se você reparar atualmente, vários ataques dos ninja, agora Gimburuto, né, que tipo, dos ninja Otsutsuki que tentaram atacar, a areia do Shin que defendeu, e era a mesma areia do terceiro Kazekage. Então dá pra se perceber que é uma habilidade muito poderosa mesmo de defesa e ataque. A potência de ataque é muito extensiva, muito grande. Ele provavelmente conseguia voar através das asas da Areia de Ferro. Toda a habilidade do Shink que você já viu foi o terceiro Kazekage que desenvolveu, porque é daí, dos escritos do terceiro, que o Gaara tá ensinando o Shink. Então, muito do que o Shink sabe é graças ao terceiro Kazekage. Também vale se destacar que eu não sei se é um detalhe, não sei. A Areia de Ferro é aclamada como uma habilidade mais poderosa, mas o Shink conseguiu atravessar a defesa do Gaara. Então, dá pra se perceber que se fosse, não sei, talvez a Gaara talvez não queria se defender, mas a areia defendeu automaticamente e foi perfurada pela areia do terceiro. Então dá pra se perceber que a Areia de Ferro talvez seja um pouco mais poderosa do que a areia do Gaara. E mesmo quando o Gaara utilizava a areia no convencional e tinha o quarto Kazekage como pó de ouro, ainda assim a avó Shio falava que a areia do terceiro ainda era aclamada como a areia mais poderosa, a arma mais poderosa e temida da Aldeia da Areia. Tinha de acordo com o Sasori, né, que ele mostrou, né, ele matou o terceiro Kazekage, ele usou toda a extensão muito gigantesca da habilidade do terceiro, claro, né, limitado, porque não era o terceiro, mas ele usou uma habilidade bastante gigantesca e colossal, que era do próprio terceiro Kazekage. E esse daqui é o terceiro Kazekage, um dos Kages mais poderosos e sem nome da Aldeia da Areia. Estranho, o maior Kazekage não ter nome, mas tudo bem. Daí veio pro seu discípulo, que utilizou o pó de ouro. Também, provavelmente, o Rasa tinha o vento e o relâmpago, e tinha alguma afinidade com o elemento terra para criar o pó de ouro. E sim, ele tinha um pó de ouro e a Aldeia da Areia estava em crise na época dele. Bizarro, mas o terceiro Kazekage tinha o elemento de ferro e era a Era de Ouro. Já eles já estavam na Era do Bronze porque eles estavam em crise. Simplesmente a Aldeia da Areia toda estava muito em crise e eles tentaram se unir ao Orochimaru para tentar derrubar a Aldeia da Folha que estava no caminho deles. E aí o Rasa acabou morrendo. Antes de continuar falando do Rasa, deixa eu falar aqui que a habilidade do terceiro é muito poderosa. Ele ficou conhecido em uma guerra, tanto que basicamente ele que carregava, né, o pessoal da Aldeia da Areia, porque a habilidade dele era muito grande. Ele voava na nuvem de ferro, assim como o Gaara e o Rasa também podem fazer. E a sua morte gerou uma guerra, provavelmente, ou a terceira ou a segunda, talvez a terceira guerra ninja. Porque uma aldeia atacou outra, porque a Aldeia da Areia meio que não mediu esforços atrás do terceiro Kazekage, que foi morto pelo Sasori. Essa é a desvantagem da Areia de Ferro, que você não pode, ela não pode se defender automaticamente como a habilidade do Gaara. Mas a habilidade do Gaara nem de Jinchuriki é. Eu vou explicar muito bem como essa habilidade do Gaara funciona. Mas aí morreu o terceiro Kazekage, né? Guarda baixa, envenenado, só levou uma questão de tempo até ele tombar no chão e morrer por conta do veneno que o Sasori injetou nele. Coisa que ele não esperava, afinal de contas, Sasori era um dos subordinados mais leais, como podemos assim dizer, do terceiro Kazekage.
Mas aí, prosseguindo, Rasa também morreu apunhalado e traído pelo Orochimaru, maldição dos Kazekage ser morto traído. E os Kazekages antigamente morreram traídos, né? E o Rasa não foi diferente, foi traído obviamente por Orochimaru, que é uma ideia bastante idiota. Ele foi um dos piores Kazekages que já existiu, todos os seus métodos eram realmente desleais, mas todos os Kages tiveram seus métodos totalmente desleais, todos, sem exceção. O único que talvez tenha uma exceção era o Minato, porque ele tentava ali no seu mandato tentar manipular a Anbu do Danzo para tentar impedir que eles faziam algumas ações ali. Mas assim, seu mandato foi muito curto, mas esse do Minato foi um período realmente que não teve partes ruins, mas tirando o Minato, todos os outros Kages tiveram partes ruins. Até a da Tsunade eu acho que talvez não tivesse tanto, se ela tivesse ali manipulado mais o Danzo, ter tido uma corda mais forte do Danzo, né? Que ele sim que fazia as coisas ruins da aldeia. Mas voltando ao assunto, o Rasa teve o seu momento horrível. Ele mandou a morte da Pakura, uma das Junins mais habilidosas, isso como um tratado de paz, mas esse era um tratado de paz. E a partir de matar o Gaara era para a proteção da aldeia da areia, porque o Gaara era instável. Claro, né? Tudo isso era culpa dele. Se ele tivesse se tornado uma pessoa mais humanizada, né? Mas ele era muito burocrático, ele só pensava no bem da aldeia, e isso significava se impor contra o Gaara, que era um Jinchuriki instável. E todos os seus métodos para tentar trazer a aldeia da areia de volta, né, fracassaram, e ele acabou morrendo pelas mãos do Orochimaru, que é bastante óbvio. Ele foi muito estúpido ao confiar num dos caras mais perigosos daquela época, que era o Orochimaru. Mas era bastante comum eles confiarem em facções para o benefício das grandes nações. O Onoki falou isso. E ele acabou morrendo no Shippuden. A gente viu como Edon Tensei, ele sendo manipulado. A extensão da habilidade do Pó de Ouro era uma areia tão pesada, mas tão pesada, que ela parava a areia do Shukaku. Sim, e era difícil o manuseio, provavelmente tinha menos habilidades de adquirimento da habilidade, né, do terceiro Kazekage, que é bastante como uma lâmina, armas bastante de alcance. Ele também podia voar no Pó de Ouro como uma nuvem, assim como o terceiro e o Gaara também consegue. E também criar o olho, a habilidade de um olho, assim como o terceiro também criou, como ele também criou. Provavelmente também o terceiro criou, e o Gaara também utiliza essa habilidade muito bem. Então, essa habilidade da Areia de Ferro, eu acho que ela fica embaixo, né? Ela é a mais resistente, mais pesada, mais forte, diria, como um escudo do que a Areia de Ferro, e do que a Areia do Gaara, mas ainda assim também tem a fraqueza de não proteger automaticamente, como a Areia do Gaara consegue. E vamos falar dele, o Kazekage mais amado de todos. Praticamente depois da época dos quartos Kages, né, veio a época dos quintos, que realmente revolucionário. Temos aí a Tsunade, a Meiterumi e o Gaara, que revolucionaram as suas aldeias para bom e melhor. O Gaara realmente estabilizou a aldeia, mas apesar de ser ainda muito novo, ele era muito poderoso e muito inteligente para manter a aldeia segura. Ele demonstrou no início do Shippuden se sacrificando para tentar proteger a aldeia da areia, mostrando o título de um real Kazekage. Ele também tinha a habilidade da areia, né, que como defensiva automaticamente poderia defender ele sem levantar um dedo. Ele também tinha, diferente das outras areias, a habilidade do Jinchuriki com areia remete à habilidade de várias mãos, defesa, clones e escudo altamente defensivos e totalmente poderosos. Poderia defender ele automaticamente. E Gaara, embora tenha tudo isso, né, ele tem uma fraqueza. A sua areia mais potente é limitada na sua cabaça. Mas ainda assim ele pode usar toda a areia da aldeia da areia, né, como uma ampla habilidade, como uma tática de combate, apesar de ser não tão letal quanto a areia que ele carrega nas costas. E a habilidade do Jinchuriki é muito expansiva, ele tem uma quantidade de chakra muito gigantesca, ele tinha uma quantidade de chakra muito gigantesca, ainda mais para parar o Shukaku. Ele também continha provavelmente 1 ou 2 estágios do Shukaku, onde ele poderia manipular sua areia ainda mais de forma gigantesca. Mas ele perdeu a habilidade do Jinchuriki, seu chakra diminuiu consideravelmente, ainda assim ele tem muito chakra, e ele refinou ainda mais a sua areia, ao ponto de deixá-la, afinal de contas ele tem menos chakra, como ele não é mais um Jinchuriki. Ele controla a sua areia de uma forma totalmente refinada e de um ataque bastante letais, e também ele carrega menor, né,
sua cabaça menorzinha agora em Boruto, que eu gostei bastante dessa cabaça, eu gostei bastante mesmo dela. Mas ela é letal, ela é muito poderosa, ela defende automaticamente, mas ela não fica acima da areia de ferro, apesar de ficar acima do pó de ouro. Uma coisa que me intrigou foi algo que o Gaara falou com o Kimimaro. Ele disse que ele usou todos os minerais do solo para criar a defesa absoluta. Isso me faz pensar que talvez se ele conseguisse utilizar a habilidade, cada magnetismo de forma separada, ele poderia talvez utilizar, porque a areia é a combinação do ferro e do ouro, que o Gaara utilizou para manter, já que é um mineral. E o Gaara falou que ele usa os minerais do solo para intensificar a defesa absoluta. Então dá para se perceber que se o Gaara pudesse utilizar separadamente, talvez ele conseguisse utilizar o ouro e o ferro de forma separada. Mas ele ensinou o Shin que ele não utiliza, ele ensinou o Shin que talvez seja que nem uma natureza dele mesmo, talvez ele não consiga mesmo tentar utilizar, talvez ele já tenha até tentado, né, já, afinal de contas ele tem um pergaminho do terceiro Kazekage que utilizou a areia de ferro, então dá para se perceber que talvez ele só não tenha conseguido mesmo utilizar a areia de ferro e tá utilizando a areia normal mesmo dele, a tradicional. É uma das areias mais amadas de todos, né, vale destacar que o magnetismo não é só da aldeia da areia, tem vai aparecer o nome desse cara aqui, que ele era o cara que utilizava o estilo magnético. Ele utilizava o estilo magnético, ele magnetizava suas armas. Mas a mais famosa são as areias de todos os membros dos Kazekages da Aldeia da Areia. E em primeiro lugar eu vou destacar a areia do terceiro Kazekage. Ela não é tão defensiva quanto a do Gaara. Do Gaara é mais defensiva. Ela está em primeiro porque a Shio falou que era uma das areias mais poderosas de todas, a arma mais temida. Então ela fica na posição de primeiro lugar como a areia mais poderosa, mas depois vem a areia do Gaara, que embora refinada é muito prática, muito poderosa, e seus ataques são bastante poderosos. Eu queria ver mais do caixão de areia, que o Gaara não utiliza mais, né? Agora ele utiliza outras habilidades da técnica de areia. E abaixo deles fica o pó de ouro. Por que eu coloco o pó de ouro tão abaixo, embora cada um deles tenha uma diferença muito grande? Porque é uma areia que, embora seja mais pesada e mais resistente, provavelmente ela tem um escudo muito maior e mais denso do que o do Gaara e do terceiro Kazekage. Ela é muito lenta. A gente vê isso quando o Hasa luta contra o Gaara. Que, tipo, ela é muito lenta mesmo. Ela tem uma defesa muito alta, mas ela é muito lenta para se manusear e provavelmente mais difícil de todas. Depois vem o do Gaara, fica em segundo, porque, embora ela seja muito rápida e muito prática, a areia do Shin, que é a mesma do terceiro, atravessou a defesa do Gaara. Então dá pra perceber que a defesa do Gaara talvez tenha uma fraqueza com relação à areia de ferro. Mas ainda assim a areia do Gaara é muito poderosa, muito resistente e muito prática. Tipo assim, é uma das a defesa absoluta da aldeia da areia, né? É quase que impossível penetrar toda aquela defesa do Gaara. E ela é muito prática, a mais poderosa de todas que a gente já viu até então. E o estilo magnético mais poderoso já visto até então, já que ele é o Kazekage, a gente não viu outro que seja capaz de fazer o que o Gaara consegue fazer atualmente. E em primeiro lugar fica do terceiro Kazekage, que foi ele que criou, ele que inventou, e ele consegue manusear isso de uma forma totalmente muito prática, né, muito poderosa. Ele também viveu pouco tempo no seu mandato, já que ele foi morto muito jovem, mas ainda assim ele demonstrou muito com o Sakeke Genkai. Se você gostou desse vídeo sobre as 3 areias da Aldeia da Areia e dos 3 Kazekages, né, deixa seu like, se inscreva no canal. Obrigado por tudo, valeu por tudo. Provavelmente o Shiki vai ser vai ser o outro Kazekage que vai dominar essa habilidade. Então a gente vai ver aí até os episódios de Boruto que mais um Kazekage que vai utilizar o estilo magnético. Obrigado por tudo, valeu e tchau. Deixa o like aí, se inscreva no canal, não se esqueça. Tchau.